Salve, gurizada. Então, estou aqui agora gravando esse vídeo para vocês sobre o final da Quarta República, tratando especificamente dos governos de Jânio Quadros e João Goulart, de 1961 a 1964. E em 31 de março de 1964 vai haver o golpe militar que vai instaurar a ditadura civil-militar no Brasil, certo? Então, falando um pouquinho sobre o governo do Jânio Quadros, tá? Então, o Jânio Quadros assume no dia 31 de janeiro de 61. Ele era de um partido chamado PDC, Partido Democrático Cristão. Tá? Era um partido extremamente pequeno, tá? E ele foi eleito basicamente com o apoio da UDN. Tá? O Jânio Quadros ele tinha sido prefeito de São Paulo e governador de São Paulo. A pauta dele era uma pauta, basicamente uma pauta anticorrupção, e ele vai se notabilizar pelo emprego da vassoura, como eu vou varrer a corrupção do Brasil, tá? E uma pauta moralista, que se apresentou em diversos momentos do governo, como, por exemplo, a proibição das rinhas de galo e a proibição do uso do biquíni nas praias. Tá? Então, essas eram as duas principais pautas do que foi apresentado no governo do Jânio Quadros. Uma pauta anticorrupção e uma pauta moralista. O governo Jânio Quadros vai ser o único dos governos da Quarta República que não apresenta um plano global para o Brasil. Um plano que envolvesse educação, saúde, transportes, energia, alimentação. Vai ser o único governo que não vai apresentar um plano geral para o país. Tá? O Jânio Quadros ele recebe, sim, uma herança maldita do JK, que se traduzia em uma grande inflação. Então, ele vai impor uma política de austeridade fiscal, ele vai cortar muitos gastos do governo, e um dos gastos mais importantes era o subsídio à importação de determinados produtos. Tá? E os dois produtos principais que vão ser afetados pelo corte desses subsídios vão ser o trigo e o petróleo. Tá? E esses produtos vão ter um aumento de cerca de 100% no período do governo do Jânio Quadros. Então, isso vai causar uma carestia ainda maior nas classes populares e um descontentamento da população. Um fato pelo qual o governo Jânio Quadros se notabilizou foi a chamada política externa independente. Tá? Então, o Brasil tinha que ter relações com o máximo de países possível. Tá? Não ficar preso no alinhamento com os Estados Unidos, esse alinhamento realizado lá no governo Dutra, mas ele não poderia ser um alinhamento rígido. O Brasil tinha que buscar outras alternativas. Tá? E com isso ele vai reatar relações diplomáticas com a União Soviética e vai ter aquela icônica cerimônia de condecoração do Che Guevara em agosto de 61. Tá? No momento em que a Revolução Cubana já não era simplesmente uma revolução contra os norte-americanos, mas já estava se encaminhando para um alinhamento com a União Soviética. Tá? Isso causou uma grande reação nos setores da direita. Tá? E vai haver ataques de seus antigos aliados. Um deles, o Carlos Lacerda. Ele vai atacar muito fortemente o Jânio Quadros. Tá? E o Jânio Quadros vai renunciar no dia 25 de agosto. Tá? Em uma carta que ele escreveu, ele falava sobre forças ocultas, talvez sugerindo uma relação das Forças Armadas, mas até hoje ninguém sabe muito bem por que o Jânio Quadros renunciou. Tá? Então, uma vez até o Jânio Quadros afirmou que o grande responsável pela sua renúncia era o Carlos Lacerda. Tá? Mas até hoje ninguém sabe se ele realmente queria dar uma espécie de golpe para sair e voltar com mais poder, mas o negócio não funcionou. Tá? Então, o Jânio Quadros renunciou e não houve nenhuma mobilização popular para levá-lo de volta à presidência da República. Tá? Só que havia um problema. O vice do Jânio Quadros era o João Goulart, tá? Que era num partido diferente do Jânio. O Jango era do PTB.
e era visto como o herdeiro do Getúlio Vargas. Tá? E na linha da política externa independente, o Jango estava em viagem à China comunista. Tá? Ele recebe a notícia e se encaminha de volta ao Brasil. Porém, os ministros militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica lançam um manifesto contra a posse de João Goulart, porque ele era comunista e era o herdeiro de Getúlio Vargas. Tá? E, a partir desse momento, vai haver uma mobilização popular que ficou conhecida como Campanha da Legalidade. Tá? E o líder da Campanha da Legalidade vai ser o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado do João Goulart. Tá? Então, vai haver uma mobilização muito forte durante 7 dias, em vários pontos do Rio Grande do Sul e também em Goiás. Foram os 2 estados que lideraram essa campanha. Tá? Houve ordens do bombardeio do Palácio Piratini e do centro de Porto Alegre, pelo comando da Aeronáutica. Tá? Ordens estas que foram boicotadas pelos soldados e pelos oficiais da base aérea de Canoas. Tá? Então foi um momento ali de maior tensão. Enquanto isso, ia se costurando uma aliança política para permitir que o Jango assumisse a presidência. Tá? Importante que eu não falei, tá? É que naquela época se votava separadamente para presidente e para vice-presidente da República. Por isso, essa combinação estranha, o Jânio de um partido e o Jango do outro. Inclusive, o Jango teve mais votos que o Jânio Quadros. Tá? Então, se fazia essa aliança política, tá? E o Jango volta para o Brasil e vai assumir a presidência, porém, sob um regime parlamentarista. Isto esvazia o poder do João Goulart. Então, vai haver um primeiro-ministro que vai ficar responsável pelo governo. Tá? O primeiro ocupante do cargo de primeiro-ministro será o Tancredo Neves. Tá? E vão passar 3 primeiros ministros num período de 15 meses. Tá? Então, não havia uma estabilidade política na nação que permitisse o desenvolvimento do país. O Jango ele vai se ver encurralado entre a direita e a esquerda. Tá? O governo João Goulart ele vai ver a desintegração dos partidos políticos. Os partidos políticos já não vão ter tanta importância como em outros tempos. O que vai se constituir vão ser grupos dentro do Congresso Nacional. Um grupo que era a Frente Parlamentar Nacionalista, que era de esquerda, e defendia as reformas estruturais para o país, e o grupo de direita, que era a Ação Democrática Nacional, que era contra essas reformas. Tá? Então, o governo Jango ele vai se ver encurralado entre a direita e a esquerda e sem quase nenhum poder para resolver essa situação. E no ano de 62 e no começo de 63, vai começar a haver uma tensão social muito grande. Vai haver muitas greves, porque a inflação era muito alta, e os preços dos alimentos e dos serviços subiam mais do que os salários, tá? Mas especialmente no campo. Tá? Por quê? Porque os direitos trabalhistas que o Vargas concedeu, eles não chegaram no campo, era só para os trabalhadores urbanos. Tá? E, além disso, havia muita exploração, muito latifúndio, muita gente sem terra. Tá? E ali no final de 62, início de 63, vão se constituir os primeiros grupos de sem terra no Brasil. São as ligas camponesas no Nordeste e o MASTER, Movimento de Agricultores Sem Terra no Rio Grande do Sul. Então vai haver uma tensão social muito forte na cidade, uma tensão social muito forte no campo, e o Jango com quase nenhum poder para poder resolver essa situação. Então vai haver a antecipação do plebiscito sobre a forma de governo no Brasil, que estava prevista para o ano de 65, é antecipada para o começo de 63. E nesse plebiscito sobre a forma de governo,
80% da população decide que deve se retomar o presidencialismo. Então, o João Goulart ele vai ter de volta os seus poderes e vai se acabar com a figura do primeiro-ministro. Tá? Antes mesmo do plebiscito, o governo tentou dar um jeito na economia, tá? Criando o chamado plano trienal, que deveria durar de 62 a 65. Tá? E que, na prática, se notou que era uma série de medidas contraditórias e que não surtiriam o efeito desejado. Tá? Entre essas medidas, corte de subsídio a importações de alguns produtos, para que esses produtos fossem produzidos no Brasil e gerassem emprego, porém, aumento de impostos e tarifas, o que, claro, que afetaria o setor privado. Redução dos gastos públicos, aumento dos salários, que deveria acompanhar a produtividade. Uma coisa muito interessante é que nesse período, no final de 62, será criado o 13º salário. O plano trienal propunha uma meta de inflação de 25% para o ano de 63. Tá? E o plano falhou. Tá? A inflação em 63 foi de cerca de 80%. Tá? Então, o plano trienal, com uma série de medidas contraditórias, ele acabou não funcionando. Tá? Então, o Jango, quando ele retoma os seus poderes via presidencialismo, ele vai pensar uma série de reformas estruturais para o país que vão ficar conhecidas como reformas de base. O objetivo dessas reformas era promover um crescimento econômico e, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades sociais do Brasil. Então, o Jango propõe uma série de reformas. Podemos dizer que são 6 grupos de reformas. A primeira delas era a reforma urbana, que era para ajudar aquelas pessoas que pagavam aluguel a comprar os seus imóveis com apoio governamental. Naquela época, cerca de 30% da população brasileira pagava aluguel. Então, essas medidas iam contra os proprietários de imóveis, iam contra as grandes companhias imobiliárias. O segundo grupo de reformas, reforma educacional, em dois pontos. Primeiro, combate ao analfabetismo, utilizando o método do Paulo Freire, que era baseado na vida dos estudantes. E, por outro lado, uma reforma na universidade para ampliar o número de vagas e mudar os currículos da universidade para que ela ficasse mais próxima da população. Terceira reforma, reforma fiscal. E, quando se fala em reforma fiscal, a principal medida que se propunha era a limitação do envio dos lucros para o exterior por parte das empresas multinacionais. Se propunha um limite de 10% dos lucros que poderiam ser enviados para o exterior. A quarta reforma, reforma eleitoral, e talvez a que causou, para além da reforma agrária, o maior pânico nas elites, porque se propunha a dar o voto aos analfabetos e aos soldados das Forças Armadas. Tá? Isso foi visto com muito escândalo, porque supostamente favoreceria aos comunistas porque o povo não sabe votar. A quinta reforma, reforma bancária, tá? Que era para permitir a concessão de crédito tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, tá? Para desenvolver projetos para o desenvolvimento do país. Tá? E, claro, a mais polêmica de todas, sem dúvida, a reforma agrária. Tá? A reforma agrária ela não viria sozinha. Tá? Ela viria também com a concessão dos direitos trabalhistas ao homem do campo, tá? Que foi feita por meio do Estatuto do Trabalhador Rural. Tá? Então, todos aqueles direitos que o Getúlio tinha promulgado na era Vargas, tá? Eles eram só para os trabalhadores urbanos, não tinham chegado no trabalhador rural. E o Jango vai levar esses direitos para o trabalhador do campo. A ideia da reforma agrária
era desapropriar áreas de mais de 500 hectares que ficassem numa faixa de até 10 quilômetros de rodovias e ferrovias nacionais. Rodovias e ferrovias que eram administradas pelo governo federal. Tá? A questão é que para desapropriar essas áreas tinha que se pagar uma pesada indenização, que era previsto pela Constituição de 46. Tá? E o governo Jango ele não tinha muito dinheiro. Tá? O que ele queria fazer? Ele queria pagar com títulos da dívida pública. Tá? E para isso ele precisava alterar a Constituição. E o Jango ele não tinha a maioria do Congresso, os 2/3 do Congresso, para fazer passar essa medida. Tá? A reforma agrária, dentro das reformas de base, era considerada a reforma dinamizadora. A reforma principal a ser realizada. Por quê? Tá? Porque com mais gente produzindo, haveria maior oferta de alimentos nos centros urbanos. Com isso, com mais alimentos, lei da oferta e da procura. Tá? Maior oferta, os preços cairiam. Isso causaria um impacto tanto na inflação, que reduziria, como na necessidade constante de aumentar os salários, que seria diminuída. Tá? Por outro lado, os agricultores, eles venderiam seus produtos e receberiam por isso. E, com esse dinheiro, eles poderiam investir em melhorias em sua propriedade. Tá? E, com isso, eles poderiam comprar produtos industrializados, tá? Que seriam fabricados no Brasil. Tá? Então, haveria um ciclo, uma série de situações que seriam causadas pela reforma agrária. Tá? E por isso a gente pode falar que a reforma agrária era a principal e era a que dinamizaria o país. Muita gente pensa que talvez reforma agrária é coisa de comunista. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, no governo Kennedy, eles defendiam, a certo ponto, a reforma agrária. Justamente pelos pontos que o Jango colocava. Diminuiria a pressão sobre os centros urbanos, incentivaria a industrialização e seria um contraponto justamente à ameaça comunista. Façamos a reforma agrária antes que os comunistas a façam. Antes que desemboque numa revolução. Tá? Porém, a simples ideia de uma reforma agrária causa um rebuliço na sociedade, especialmente nos setores mais conservadores, nos setores do interior da nação, tá? E vai haver uma campanha muito, muito forte contra o Jango. Tá? Uma campanha que vai ser levada a cabo na grande imprensa, tá? Especialmente por duas instituições, que é o IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que vão jogar enxurradas de propagandas contra o governo João Goulart nos grandes meios de comunicação. Tá? Boa parte do financiamento dessas instituições é um financiamento externo. Tá? A situação vai se radicalizar no país, o Jango vai perder o apoio dos setores moderados com essa radicalização, tá? E ele vê que não tem outra opção, tá? Que ele vai ter que tomar um caminho um pouco mais radical. E ele toma esse caminho mais radical no chamado Comício da Central do Brasil, tá? Em que ele vai anunciar duas medidas. A limitação das remessas de lucro ao exterior e a nacionalização do refino do petróleo. Com a Petrobras, criada no governo Vargas, vai haver a nacionalização da produção do petróleo, da extração. Agora, se tratava da nacionalização do refino do petróleo. O petróleo deveria ser refinado no Brasil por empresas brasileiras. Tá? Esse comício ocorreu numa sexta-feira,
13 de março de 1964. E essas medidas vão radicalizar ainda mais a situação. Já para a semana seguinte vão ser convocadas comícios contrários, tá? Que ficaram conhecidas como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tá? E no dia 31 de março de 1964, sob o pretexto da anistia aos marinheiros que participaram de uma revolta, que teria ferido a honra militar, tá? Inicia-se o golpe civil-militar que levaria à ditadura no Brasil. Tá? Para terminar, queria deixar um quadro, uma tabela de uma pesquisa feita pelo IBOP, dias antes do golpe militar. Tá? Perguntando se votariam no João Goulart se houvesse a possibilidade de reeleição. Então percebam que há algumas cidades, especialmente no Nordeste, onde o Jango tem um apoio muito considerável. Tá? Em algumas que é mais parelho, como Rio de Janeiro e Porto Alegre. Tá? E outras em que a oposição é a maioria, como Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Tá? Ao mesmo tempo, notem que na maioria das capitais a polarização é muito grande a ponto de o percentual de indecisos ser muito pequeno. Tá? Então, o Jango tinha apoio popular quando ele foi derrubado do poder. Certo? Então tá, gente, seria isso. Fiquem bem e até a próxima.